Salve, salve, meu amigo Márcio. Como eu afirmei, eis-me aqui. Também quero mandar um salve para todos os meus amigos e minhas amigas do canal, para todos aqueles que estão em busca da verdade. Prestem atenção. Vocês nunca irão encontrar a verdade de Deus. Nunca. Jamais. É impossível. Desista. Se você está em busca do conhecimento da verdade, você nunca irá adquiri-lo. Por quê? A realidade espiritual não é verbal. Você não pode conhecer a verdade, possuir a verdade. Porém, pode se tornar a verdade. Você pode se tornar a verdade, não conhecê-la. Por que eu estou afirmando isso? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O ser humano não pode conhecer a verdade, possuir a verdade, mas pode se tornar a verdade. Como assim? Se tornar a verdade. Veja por você mesmo, meu amigo. Como se faz para se tornar a verdade? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus nos dá a resposta. O Espírito de Cristo, através do homem Jesus, afirmou: eu e o Pai somos um. Jesus só passou a conhecer a verdade quando ele se tornou Deus em manifestação consciente através da carne. Por isso disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna Deus desperto na carne. Pois este Espírito não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Pois Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Quando este Espírito, que é o Verbo, quando ele se faz carne, acaba de nascer um homem. Não é a carne que se torna um homem, mas é o Verbo que assume a natureza humana quando este se faz carne. Então, toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Sim, este Espírito de Deus está se desdobrando através de todos, desde o princípio, pelos séculos e pelos séculos. Amém? Por isso disse Jesus: eu e o Pai somos um. Jesus conhecia a verdade quando ele assumiu a natureza espiritual. Quando este nasceu do Espírito, ele se tornou Deus desperto através da carne. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, acrescentou Jesus: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Um Espírito desperto, um único Espírito, pois há um só corpo e um só Espírito. Por isso, no livro de Gênesis, Deus afirma: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Um único Espírito, que é a verdadeira identidade de todos os seres humanos, pois foi o Verbo que se fez carne. O fato de você não se reconhecer através do Espírito, através de Deus, prova que foi o Verbo que se fez carne, pois o Verbo se fez apenas carne. E disse Jesus que o Verbo precisa despertar do Espírito, precisa nascer do Espírito para descobrir quem ele é na essência. E estamos falando exatamente de você. Você precisa despertar do Espírito na carne, pois foi você, este Espírito, que se tornou carne. Agora você precisa nascer do Espírito, pois da carne você já nasceu, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15, acrescentou Jesus: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Sim. O único que pode conhecer a verdade é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo reconhece a Deus, e Deus reconhece o Espírito de Cristo, porque ambos são um só. Só há uma maneira de conhecer a verdade, e é se tornando este Espírito que é o próprio Deus em manifestação. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46, diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Só este que vem de Deus é que viu a verdade, pois Deus é a verdade. Disse Jesus, que é Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, ele é a verdade. E disse este Espírito de Cristo: não que alguém tenha visto o Pai,
a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Só este Espírito é capaz de reconhecer, de entender o que é a verdade. Por isso disse Jesus que é necessário nascer deste Espírito, porque há um só Espírito. Por isso disse Jesus, para que assim como eu e tu, ó Pai, somos um, sejam eles um em nós, um único Espírito. Sim, pois desde o princípio é este mesmo Espírito que tem se desdobrado através de todos nós. Por isso no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém é capaz de conhecer a verdade, que é Deus, a não ser se tornando o próprio Deus desperto na carne, até porque foi o próprio Deus que se fez carne. E para Deus se reconhecer através do Espírito, ele precisa despertar na carne. Repito, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou aquele a quem o Filho deseja revelar. Mas para o Filho revelar quem é o Pai, primeiro esta pessoa precisa nascer do Espírito. E ao nascer do Espírito, ela se torna o próprio Deus em manifestação desperto na carne. Pois foi o Espírito que se fez carne. Quando este Espírito despertar na carne, através do novo nascimento, você terá se tornado o próprio Deus. Por isso, não há como conhecer a verdade sem se tornar a verdade, pois a verdade só é reconhecida por Deus. A realidade espiritual só é reconhecida por Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós. Não há outra forma, não há para onde fugir, não há outro meio, a não ser se tornando um só com Deus. Assim como Jesus o fez, assim como os profetas o fizeram, e assim como os apóstolos. Sim, meu amigo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o próprio Deus, este Espírito de Cristo. Pois ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que veio de Deus. Quem veio de Deus é o próprio Espírito que se fez carne. E este Espírito é a nossa verdadeira identidade, pois foi o Verbo que se fez carne. A nossa carne é o próprio Deus em manifestação, aguardando o despertar do Espírito na carne. Por isso, o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: o único que habita em luz é inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Não há como ver a verdade, como ouvir a verdade, sem se tornar a verdade. Pois a realidade espiritual não é verbal, não pode ser falada, não há como ser escrita. Não existe a realidade espiritual escrita nas Escrituras. O que está nas Escrituras Sagradas são parábolas, enigmas e mistérios, para ajudar o ser humano que ainda não despertou do Espírito a se tornar Deus em manifestação. Preste atenção, meu amigo. A verdade só é reconhecida pelo Espírito, e o Espírito é o próprio Deus. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual já nasceu do Espírito, e este que nasceu do Espírito se tornou Deus em manifestação desperta através da carne, pois foi este Espírito que se fez carne. Quando este se torna espiritual, é porque este Espírito ressuscitou na carne. Pois não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim este Espírito que desperta na carne. Esta é a ressurreição e a vida. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Este Espírito de Deus é a ressurreição e a vida. É a ressurreição de Deus na carne. Não é o homem que ressuscita lá no cemitério, mas é Deus que ressuscita através da carne, pois Deus se fez carne. E quando Deus desperta do Espírito na carne, ali Deus está ressurgindo do Espírito na carne, pois foi este Espírito que se fez carne. Então, meu amigo Márcio, e todos os meus amigos que estão me acompanhando através dos meus vídeos neste canal, você quer conhecer a verdade? Esqueça! Não há como conhecer a verdade. Você pode se tornar a verdade. A verdade não pode ser adquirida pela carne. Você não pode possuir a verdade, guardar a verdade em uma gaveta. Muito menos através do conhecimento da carne conhecer a verdade.
mas você pode se tornar a verdade. Por isso disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus, para que assim como eu e tu somos um, sejam eles um em nós, pois foi este Espírito que se fez carne. Você precisa despertar do Espírito, nascer do Espírito, pois este Espírito é Deus retomando a sua verdadeira identidade através da carne, pois foi Deus quem se fez carne. Você pode se tornar a verdade, não conhecer a verdade. Quando você tiver conhecimento da verdade, já não será mais você, mas sim o próprio Deus, que estará desperto através da carne. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo e assim já não vivo mais eu, mas é Deus quem vive através de mim. Por isso eles possuíam a mente de Cristo, pois eles haviam se tornado o próprio Deus através do novo nascimento. Através do nascimento do Espírito, o homem se torna Deus desperto na carne. Está dado o recado. No próximo vídeo eu esclareço um pouco melhor este assunto. Até!